Esse livro é o responsável por eu ter perdido o medo da crítica, da validação alheia e começar a gravar vídeos nas redes sociais. Esse é um best-seller, Mais Esperto que o Diabo, um livro do Napoleão Hill. Napoleão Hill foi um dos grandes estudiosos da mente humana de prosperidade. Ele entrevistou mais de 500 pessoas para entender sobre o que levava elas para o caminho da prosperidade, entre eles o Henry Ford, e o que sabotava essas pessoas. E esse livro é uma entrevista que ele faz com o Capiroto. Eu não sei ao certo se é uma entrevista simbólica, né? Vai da interpretação de cada um. Mas a entrevista que ele faz com o diabo mesmo, para entender como que a gente pode se esquivar dessas armadilhas na nossa vida, no nosso dia a dia. Não, por mais que tenha um nome Mais Esperto que o Diabo, não é um livro religioso, mas é um livro para a gente entender e administrar bem dentro da gente o nosso lado luz e o nosso lado sombra. Aqui nesse livro ele explica basicamente que todos nós somos compostos por um lado luz e um lado sombra. E vai da gente escolher qual desses lados a gente quer que tenha mais poder. E ele fala assim que o diabo, que é o nosso lado sombra, ele não atormenta a gente, ele não fica atormentando para entrar na nossa vida. Nós que deixamos a porta aberta, quando a gente abaixa a guarda. E esse lado sombra, ele prevalece no nosso caminho. Dentre as formas de a gente abaixar a guarda para esse lado sombra entrar, estão 5 medos principais. São 5 ou 6 medos principais. Bom, os medos são medo da pobreza, medo da crítica, o medo da doença, o medo da perda do amor, o medo da velhice e o medo da morte. E quando eu falei que esse é o livro responsável por me fazer perder o medo da validação, foi quando eu li essa parte do medo da crítica, né? E eu vi como a gente é muito bobo na vida por sermos escravos da opinião alheia, né? E o que acrescenta na nossa vida, sabe? E esse é um medo que faz o nosso lado sombra ser predominante no nosso caminho, sabe? E se você for parar para pensar, né? Se Deus é luz e o diabo é a ausência de luz, é o nosso lado sombra, por que eu vou ficar alimentando esse lado sombra, sabe? O que é esses medos que ele tá falando? A ausência de fé, né? A ausência de luz, a ausência de fé. O medo é a ausência de fé, você não confiar. Então, por exemplo, o medo da velhice, né? Que é basicamente você perder o seu valor com o tempo. O medo de perder o amor. Então, ele fala muito aqui nesse livro, né? Que muitas vezes as pessoas, elas metem os pés pelas mãos com medo de perder um amor, sabe? Então, ela vai se perdendo dela, ela vai deixando aquele lado sombra ganhar uma proporção muito grande, deixando ciúmes dominar a pessoa fica cega com medo de perder o amor. E por aí vai, né? Também ao medo da doença e etc. Mas o medo da crítica foi o que mais me pegou. E eu percebi como eu era escrava da opinião alheia, da validação das pessoas, enfim. Bom, esse livro ele é um verdadeiro manual para você conseguir driblar essas armadilhas do inimigo, para você driblar esse seu lado sombra e deixar o seu lado luz expandir isso, o melhor lado que você tem em você.